Graças a paz, Tony. A paz do Senhor, irmão Tony. A paz, Gabi. A paz, Gabi. Paz, Douglas. A setinha. Boa noite, Tony. Graças a paz. Cuida de mim. A paz, Douglas. Tudo bem com vocês aí? Estão ouvindo bem? Estou um pouco diferente hoje, né? Acho que é a barba. Eu acho que a diferença está na barba. Será que é isso, irmão? Eu acho que é a barba. Ou o óculos. Eu acho que é o óculos. Todos estão me ouvindo bem? Acho que é o óculos. Cheguei a essa conclusão, né, pastor? Não é o óculos que está dando a diferença? Então, meu óculos também está dando diferença. A paz, Márcio. Rapaz, tu tá sumido, rapaz. Quanto tempo? É a quarentena mesmo? Cadê as crianças, a esposa? Tá dando a diferença. Ô Márcio, eu acho que tá dando a diferença hoje em mim é o óculos, cara. Eu acho que é o óculos que tá dando a diferença. Tem alguma coisa diferente. Não sei se está certo, se está errado. Graça e paz para todos. Glória a Deus, aleluia. Ô Monique, graça e paz, Monique. E aí, cadê a irmã Marlene? Cadê a irmã Tamires? Vinícius. Saudades. Ô Robinho, o Yara, Azaf, Isabelle, graça e paz para todos. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmão Antônio. Isabelle, minha sobrinha. Graça e paz, sobrinha. A paz, Isabelle. Tô diferente hoje, Isabelle. Eu acho que é a minha barba que tá fazendo a diferença. Será que é a barba? Eu acho que vocês não vão perceber o que tá fazendo a diferença hoje. Nem o irmão Antônio vai saber o que está fazendo a diferença. Será o que é, hein? O que é, hein? Meu óculos está sujo. Vou até limpar. Amém? Amém. Vamos começar, ó.
nosso culto de hoje. Primeiro, nós temos muito que agradecer a Deus, né? Porque com todo esse problema, graças a Deus, nós não temos nenhum problema de doença, estamos aí de pé, né? Sabemos que hoje até mesmo alguns irmãos se encontram até mesmo adoentados, até conhecidos meus, de repente conhecidos dos irmãos. Então esse é um dos motivos de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pela misericórdia dele tão grande em nossas vidas, na vida da nossa família. E isso é motivo para nós glorificar e bendizer aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Amém, irmãos? Vamos orarmos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, nesse momento agora, Deus, estamos aqui reunidos para poder pedir perdão pelos nossos pecados, nossas iniquidades, tudo aquilo que falamos ou pensamos ou até mesmo cometemos e que não foi do seu agrado, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, ó Deus, que venha nos perdoar, Deus. Porque nós entendemos, ó Deus, que para falar contigo, Deus, nós temos que estar limpo de coração, limpo de mente. Deus, então, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que tu venha, Deus, aceitar o nosso pedido de perdão. Deus, não porque nós somos merecedores, Deus, mas pela sua misericórdia tão grande em nossas vidas, Deus. Deus, em nome de Jesus, agora queremos entrar, Deus, no Santo dos Santos. Deus, queremos entrar na sua presença. Deus, porque precisamos falar contigo, Deus, e precisamos ouvir tu falar conosco, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que tu venha, Pai, me tornar como canal de bênção para meus irmãos. Deus, que tu venha falar comigo, Deus, e que tu venha falar com os meus irmãos também, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus, porque nós precisamos, Pai. Os tempos são difíceis, os dias são maus, e nós precisamos da sua presença em nossas vidas, para que a vida se torne mais fácil. Deus, então, em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, Andrinho. Graça e paz, meu irmão. A paz, Andrinho. Tu és uma benção. A paz, Cris. Cris também. Né? Letícia. Aninha. Toda essa família, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu queria estar dividindo com os irmãos uma passagem que tem muito a ver com os dias de hoje, irmãos. Mas, pastor, essa passagem já se faz mais de 2000 anos que já foi escrito. O que tem a ver com o dia de hoje? A palavra de Deus fala que ela se renova todos os dias. Todos os dias. Amém? Vamos lá. Ela se encontra em 2 Timóteo 2, do 5 até o 9. Que diz assim: e se alguém também milita, 2 Timóteo 2, versículo 5 até o 9. Vou aguardar um minutinho. Todos pegaram? Amém? 2 Timóteo 2, do 5 até o 9. 2 Timóteo 2, do 5 até o 9. Vamos lá. 2 Timóteo 2, do 5 ao 9. Se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha
deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro, trabalho, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Repita comigo, vocês que estão lá do outro lado. A palavra de Deus não está presa. Amém? Amém. A palavra de Deus não está presa. Eu quero viajar com os irmãos para nós entendermos um pouco mais sobre quarentena, que já se passaram de 40 dias, né? A princípio era 40 dias. Até o nome nos leva a entender que era 40 dias. Mas se passaram 40 dias, já está chegando a aproximadamente uns... Hoje já é 17, já é mais de 40 dias. 47 dias aproximadamente, não é isso? Então já se passaram. Está parecendo até o jejum de Moisés, né? Ele sobe, fica 40, desce, depois ele sobe e fica mais 40. Bom seria que se fosse o jejum de Moisés. Mas nós sabemos que não é o jejum de Moisés. E eu quero conversar com os irmãos, eu quero palestrar com os irmãos sobre algo que a Bíblia nos mostra sobre quarentena. Quando o próprio Deus fala para Noé construir uma arca, né? Porque Deus tinha interesse de salvar a humanidade. Mesmo o homem tendo pecado no jardim do Éden, mas Deus tinha interesse de salvar a humanidade. Deus tinha interesse de recriar a humanidade com pessoas íntegras, pessoas tementes a Ele, pessoas que professassem a fé a Ele. E o que me chamou a atenção foi quando Deus fala para Noé: Noé, olha só, faça uma arca, convide as pessoas para se refugiar, porque vai chover. À noite eu estava orando junto com a pastora. Eu falo noite porque é noite, né? Ainda não clareou, mas na realidade era de madrugada. Alguns costumam dizer que de madrugada é a melhor hora para orar, porque não tem fila, né? Muitas pessoas estão dormindo ao sono do justo, né? Amém. Que chega ao ponto até mesmo de roncar. Eu e a pastora não roncamos muito, né? Mas algumas pessoas roncam. E nada contra quem ronca e ronca muito, né? Só é ruim para quem está do lado. E ela, na oração dela, já é 3 vezes, eu observei que ela falou sobre a arca, de nós estarmos na arca, estarmos refugiados. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus estava querendo criar um ponto de refúgio para Noé. E Deus conversa com Noé e fala: Noé, constrói uma arca, e chama o povo para se refugiar nessa arca. E nós podemos ver que quando Noé chama o povo ignora. Até porque o que Noé estava falando nunca tinha acontecido. Nunca havia chovido. Então, quando falava em chuva, as pessoas talvez não entendiam, ou as pessoas não levava crédito. E algo que Noé bateu muitas vezes, até mesmo na mesma tecla, foi em relação a isso. Porque o que ele falava, as pessoas não entendiam. Hoje, não muda muita coisa. Nós estamos falando que Jesus está vindo, falando para as pessoas se prepararem
para as pessoas até mesmo aceitarem, para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. E a impressão que dá é que nós estamos falando inglês num país de língua portuguesa brasileira. As pessoas não conseguem entender a mensagem de salvação que muitas vezes trazemos. As pessoas não conseguem mensurar quanto é bom servir a Deus. E algo que me chamou a atenção, quando começa a chover, automaticamente as pessoas começam a ver que realmente aquilo que Noé havia falado era verdade. Que Noé havia falado que era para as pessoas até mesmo se refugiar na arca, e as pessoas não tomaram conhecimento. E chovem no período de 40 dias, 40 noites. Alguns estudiosos costumam dizer que levou aproximadamente 365 dias para que toda a água baixasse. Mas algo que me fez com que até analisasse um pouco mais profundo essa passagem, que nós sabemos que eles tinham todo um problema ali dentro da arca. Tudo o que eles até mesmo queriam, eles tinham que fazer. Noé tinha que limpar a arca, tinha que lavar a arca, tinha que recolher até mesmo fezes, urinas. E algo que eu comecei a analisar, algo que Deus colocou no meu coração, que Noé não ficou os 365 dias comendo ou engordando. Nós sabemos que o momento que a qual nós vivemos é o momento para que isso que eu estou falando venha acontecer. Nós passamos a comer um pouco mais, a tendência é nós engordarmos um pouco mais, primeiramente porque nós estamos comendo. Nós ficamos ansiosos, né? Ficamos preocupados. Isso muitas vezes nos leva ao quê? A comer. E nós podemos entender que Noé não ficou da forma que muitos de nós estamos, só comendo, bebendo e dormindo, sem fazer nada. Eu quero trazer algo para você, que o Espírito Santo me chamou a atenção em relação a isso. Noé não ficou só de perna para o ar. Noé não ficou só simplesmente olhando uma televisão. Pastor, não tinha televisão, mas vamos imaginar que tivesse televisão. Noé não ficou o tempo todo, até mesmo olhando no telefone celular. Noé não ficou o tempo todo vendo reportagens que traz até mesmo coisas ruins. Mas nós podemos entender que Noé tinha momentos e hora de descanso, momentos e hora de trabalho. Noé aproveitou as ferramentas que ele tinha em mãos. Eu creio que poderia ser uma vassoura, eu creio que poderia ser também uma pá, ou algo para retirar água. Da mesma forma que Noé ficou de quarentena, hoje nós estamos passando pela quarentena. Agora eu pergunto a você, a ferramenta que Deus colocou em suas mãos, eu pergunto de novo a você, a ferramenta que Deus colocou em suas mãos, você está usando? O vídeo não congelou não. Eu fiquei em silêncio para você refletir. Se realmente você está usando a ferramenta que está em suas mãos. Hoje nós temos a internet, que pode mandar mensagem até mesmo para fora do país. Eu já falei aqui algumas vezes, tem pessoas fora do país que estão acompanhando os nossos cultos. Pessoas fora do país que quando chega a esse horário, ele liga o telefone celular, ele entra na mesma sintonia que a nossa, eles acessam o Facebook, eles convidam pessoas também para assistirem com eles. Agora eu pergunto de novo a você, a ferramenta que Deus colocou em suas mãos, você está usando? Eu falei que Noé usou as ferramentas que Deus colocou na mão dele para limpar até mesmo a arca.
Glória a Deus. E a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos? Será que você está usando esse momento de quarentena para evangelizar? Para trazer uma palavra até mesmo de salvação para o seu irmão que se encontra do outro lado? As pesquisas já foram feitas, que tem pessoas até mesmo ficando loucas por causa até mesmo dessa quarentena. Muito tempo presa até mesmo sem poder sair. Pessoas se matando. E o que você está fazendo com as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos? O que eu estou fazendo com as ferramentas que Deus colocou nas minhas mãos? Ah, pastor, mas até mesmo para sair para o evangelismo, eu tenho vergonha. Mas eu já reparei que muitas vezes as pessoas têm vergonha de trazer uma palavra, até mesmo ao vivo, perante as pessoas, né, no caso, mas não tem vergonha até mesmo de acessar o aparelho celular. Esse é o momento de você usar a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Por que você até mesmo não traz uma palavra de saudação para o seu irmão? Uma palavra trazendo que Jesus está às portas, trazendo que isso tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia. Por quê? Eu falei para você que Noé usou as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Agora está na hora de você refletir que Deus colocou ferramentas nas suas mãos. E está na hora de você usar essas ferramentas nas suas mãos. Eu acabei de falar para vocês sobre o primeiro confinamento, primeira quarentena que a Bíblia nos relata. Segunda quarentena, segundo isolamento. Deus fala para Moisés: Moisés, eu já enviei várias pragas ao Egito. Essa passagem se encontra no livro de Êxodo. Só um minuto. Essa passagem se encontra no livro de Êxodo, quando na 10ª praga, que a qual Deus traz para o Egito, Deus fala para Moisés assim: Moisés, avisa o povo que é para eles passar o sangue na parte de cima da porta e nas laterais, porque o anjo da morte irá passar. Essa seria a 10ª praga. Esse seria a segundo confinamento, ou a segunda quarentena, que nós podemos entender que Deus até mesmo consentiu ou levou o homem a ficar guardado. Moisés avisa todo o povo. O povo segue as orientações de Moisés. Pinta ou mancha ou suja a frente da porta, né? O alisar, vamos botar assim, seria fosse hoje, de sangue. Naquela noite a Bíblia diz que o anjo da morte passa e leva todos os primogênitos. Para quem não sabe, primogênito seria o primeiro filho, de preferência homem, que é qual Deus havia pedido, a qual Deus havia até mesmo dado. E algo que me chamou a atenção dentro disso aí, uma das coisas que Deus fala para Moisés, fala assim: avisa o meu povo que passe o sangue, mas fique dentro de casa. No momento que a qual nós vivemos hoje, pode até não ser amando de Deus, mas Deus consentiu. Uma das coisas que as autoridades nos mandam fazer é ficarmos dentro de casa. Eu sei que tem muitos que não tem como ficar dentro de casa. Aqueles que podem ficar dentro de casa, fique. Mas até mesmo não critique aqueles que não podem ficar dentro de casa, porque tem que trazer o sustento para o seu lar. E Deus fala para eles: fique dentro de casa e feche as portas e a janela.
Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Como é que está a sua porta e janela espiritual? A Bíblia nos relata que Davi, quando abre a janela e que ele olha aquela mulher formosa, ele se encanta. Eu pergunto a você de novo, como está a sua porta e a sua janela espiritual? Porque isso me chamou a atenção. Quando eu falo de quarentena, quando eu falo de algo que você tem que ficar isolado, quando eu falo que a Bíblia manda fechar portas e janela, a Bíblia está mandando fechar algo por onde que possa entrar algo. A Bíblia diz que quando mandou fechar as portas e janela, era que o anjo da morte não entrasse e não levasse o primogênito. Eu quero trazer algo para você. Amém. Se a sua vida humana tá as portas e janelas fechadas, você pode ficar em casa. Você não precisa ou não tem tanta necessidade de trabalhar. E você está dentro de casa, como as autoridades até mesmo já falaram. Mas se a sua vida espiritual estiver aberta, as portas e janelas, não adianta passar o sangue do Cordeiro. Uma das coisas que eu percebi dentro desse período e que me chamou a atenção muito em relação a esse respeito, tem muitos que se encontram nesse período que abriram as portas e janelas. Estão vulneráveis para que o anjo da morte venha entrar e até mesmo destruir, até mesmo matar. Quantas vidas espirituais nesse período que a qual nós estamos vivendo estão morrendo. Pessoas morrendo espiritualmente. Pessoas sem força espiritualmente. Pessoas acabadas espiritualmente. Como está as nossas vidas espiritual nesse momento de quarentena? Como? Será que as nossas portas e janelas estão fechadas? Para que a palavra de Deus venha se cumprir de forma espiritual, as portas e janelas têm que estar fechadas, têm que estar bloqueadas. Devemos evitar todo tipo de imundície que possa entrar por essas portas. Todo tipo de imundície que venha nos levar à morte de forma espiritual. Tem pessoas que nós conseguimos observar e até mesmo ver. Já estão mortas espirituais. Pelos olhos da fé você consegue observar isso. Mas uma das coisas que me anima grandemente, enquanto muitos estão morrendo, antes da pandemia eram vivos, durante a pandemia estão morrendo. Outros que antes da pandemia estavam mortos. E ao meio a pandemia estão vivendo. Pessoas voltando para Cristo. Glória a Deus. Pessoas entendendo que sem Cristo não há salvação. Pessoas Amém. entendendo que sem a presença de Deus na vida deles, de nada eles são. Irmãos, está na hora de nós refletirmos. Como está a nossa porta? A minha e a sua. Está aberta ou está fechada? Deus quer falar tremendamente no meu coração, no seu coração. Para nós analisarmos como está a nossa vida. Será que nós só somos crentes até mesmo dentro de um templo de 4 paredes? Ou nós somos crentes fora desse templo também? Eu costumo dizer que a igreja é a extensão da nossa casa. A primeira igreja é dentro do nosso lar. Isso que eu quero passar para os irmãos. Como está a nossa vida espiritual durante esse período de pandemia? Amém? Amém. Vamos passar para a terceira quarentena de isolamento. Em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. Quando nós falamos sobre esse homem, nós temos muito que falar de algo de bom. Esse homem foi um homem ousado, foi um homem usado, foi um homem
temido pelo inferno. Mas ao mesmo tempo, esse homem teve momentos de fraquezas como eu e como os irmãos podem ter. A palavra de Deus fala que Elias havia vencido, né, uma batalha de forma humana e até mesmo espiritual. A palavra de Deus fala que ele havia ficado muito feliz porque Deus respondeu com fogo quando ele clamou, quando ele pediu. Deus se fez presente. Em dado momento, Elias toma uma decisão que partiu dele e foi se refugiar em caverna. Elias foi ficar dentro de uma caverna. Uma das coisas que me chamou a atenção dentro dessa passagem, que Elias, mesmo dentro de uma caverna, Deus dava água, Deus dava comida. Ei, irmão, se hoje você se encontra dentro de uma caverna, saiba que Deus ainda está te alimentando. Deus não quer que você morra nem de fome, nem de sede. Uma das coisas que me chamou a atenção dentro disso aí, Elias estava dentro de uma caverna, Elias estava sendo alimentado por Deus, e um dado momento Deus pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu creio que Elias não soube responder. Eu creio que Elias temeu. A palavra de Deus fala que ele havia deixado até mesmo uma capa dele assim no chão. A palavra de Deus nos mostra, a Bíblia nos mostra que quando falamos de capa, falamos de unção. Elias havia deixado a unção dele de lado. De repente você, nesse momento da quarentena, você está deixando a sua unção de lado. Você não está dando valor àquela unção que a qual Deus te deu. E aquela unção está ali de forma assim jogada, como se encontrava na vida de Elias. Eu quero trazer algo para você dentro disso aí. Deus pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Hoje Deus te pergunta o que você está fazendo dentro dessa caverna. Deus não mandou o povo ficar dentro de caverna. Deus mandou o povo ficar dentro do lar. Deus mandou Moisés falar para o povo ficar dentro do lar. Lugar de caverna não é lugar do povo de Deus ficar. O povo de Deus tem que ficar dentro de casa. Eu acabei de falar que a igreja, a nossa casa é a extensão da igreja. Deus quer que você fique dentro do seu lar, da sua família. Deus quer que você fique dentro da arca para que você não venha morrer. Muitas vezes a arca tem mau cheiro. Até mesmo tem coisas assim que não soa bem, não cheira bem. Mas você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Ou você fica dentro da arca com todo mau cheiro, com coisas que não soam bem, com coisas que não, de repente não são boas. Ou você vai para fora da arca, onde tem pessoas mortas. É a escolha que você tem que fazer. E o profeta Elias se encontrava ali dentro daquela caverna. E Deus pega e pergunta a ele: Elias, o que tu está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E ele começa a trazer argumentos. E Deus, eu creio que Deus de repente fica olhando para ele assim: Elias, não estou te entendendo, Elias. Elias, foi eu que te mandei você entrar na caverna. Elias, eu até falei para você ficar na quarentena, Elias, mas não falei para você entrar nessa caverna. Hoje é hora de todos os irmãos a qual estejam entrando dentro da caverna, é hora de sair da caverna. É hora de até mesmo arregaçar as mangas e entender que existe momento, existe tempo para tudo. Nada dura para sempre. Ei, não está na hora de você entrar na caverna. Você pode até estar dentro do seu lar, você pode até estar dentro da arca, mas nunca dentro da caverna. E Elias começa a falar com Deus, trazer algumas coisas, algumas desculpas. E Deus começa a olhar, eu creio que de repente Deus deve ter pensado assim: que desculpa desfarrapada. Eu não estou entendendo por qual motivo entrou dentro da caverna. E Elias começa a falar. E Deus começa a falar: Elias, olha só, o teu local não é local. Você não nasceu para ficar dentro da caverna, Elias. Ei, você não nasceu para ficar dentro de caverna. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho, olha para o seu parente que possa estar ao teu lado e olhe para ela e aponta com o dedão de profeta.
Caverna Caverna não é lugar não é lugar de crente. de crente. Entendeu? Amém. Amém? Eu entendi. Você pode estar dentro do seu lar, mas dentro de caverna nunca. E quando Elias começa a ouvir a voz de Deus de novo, a palavra de Deus fala que ele pega a capa que está no chão. Se a sua unção esteja até mesmo no chão, se a sua unção esteja pendurada de repente numa cadeira, hoje eu trago uma palavra profética para você. É hora de você pegar a sua unção e fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Chega de caverna. Chega de caverna. Use as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Hoje a igreja está do tamanho da palma da nossa mão. A igreja hoje é do tamanho da palma da nossa mão. Estão entendendo? Pelo um celular, olha, isso aqui é um controle, olha, mas imagine que isso aqui é um celular. Pelo um celular, tá? Ó, a igreja pode estar no tamanho da palma da sua mão. E Deus fala assim para Elias: saia da caverna. E Elias começa a falar assim: ah, Senhor, sou eu que faço. Senhor, sou eu que oro, sou eu que dobro os joelhos. E Deus fala assim para ele: Elias, deixa de ser bobo, Elias. Elias, se existe um Elias do outro lado da tela, eu quero trazer para você: deixa de ser bobo. Deus quer que você faça a obra, mas saiba você que tem outros também fazendo. Foi assim que Deus falou para Elias. Glória a Deus. Elias, saia da caverna e vá fazer o que Deus determinou. Mas pastor, eu não posso ir até mesmo lá fora porque foi determinado até mesmo pelos governantes. Eu não estou falando para você nesse momento sair para fora, até mesmo evangelizar, não. Usa a ferramenta que Deus colocou. Eu falei para vocês que Noé usou a ferramenta que Deus havia colocado na mão dele. Eu falei para vocês que Deus colocou na mão de Noé pá. Deus colocou na mão de Noé uma vassoura. Deus de repente colocou um balde. Vamos imaginar algo dentro disso aí. E Noé foi fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. Eu estou falando para você, usa a ferramenta. Usa teu tablet. Usa seu PC. Usa seu netbook. Usa seu telefone. Seu smartphone. Para evangelizar e trazer uma palavra de salvação para aqueles que a qual muitas vezes se encontra até mesmo angustiado, com depressão espiritual. Use a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Use Deus. a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Naquele grande dia Deus vai te cobrar. Deus vai falar assim para você assim: olha, mas eu coloquei ferramenta nas suas mãos e você não quis usar. Aproveite. Tem estados aí que está sendo proibido até mesmo de realizar cultos. É verdade. Então aproveita enquanto você pode. Ei, eu quero trazer algo para você. Olha, hoje eu soube de uma notícia até mesmo certa parte bombástica. O embaixador da China foi morto em Israel. O embaixador da China que se encontrava em Israel foi morto. Irmão, as coisas estão apertando. As coisas estão se estreitando. Aproveita esse momento que você ainda pode falar e pregar do evangelho do amor de Cristo para salvar vidas, evangelizar vidas. O que você está fazendo? Está na hora de sair da inércia, movimentar. Você sabe por quê que Deus mandou construir a tenda móvel? Porque Deus não queria ver o povo parado. Deus queria que o povo estivesse toda hora mudando, trajetando, fazendo os trajetos de um lado para outro. Amém. Deus não quer ninguém parado. Quem está parado está morto. Eu quero trazer essa palavra hoje para você, no momento de quarentena que a qual nós vivemos. Entenda isso que eu tenho para trazer para você. Quarto período de isolamento. 2 Timóteo 2,9. Vamos entender. 2 Timóteo 2,9. Lê para mim, Cília, por favor. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus
não está algemada. Isso aí. Olha só, essa passagem nos mostra que Paulo foi preso. Paulo precisou ficar isolado. Hoje, nós precisamos muitas vezes ficar isolado dos nossos amigos. A palavra nos mostra que Paulo precisou ficar isolado dos seus amigos. Paulo precisou ficar preso. Hoje nós precisamos ficar presos e isolados dos nossos amigos. Mas em momento nenhum, Paulo até mesmo deixou que a palavra de Deus fosse apregoada. Nós podemos ver momento que Paulo muitas vezes ele prega até dentro da prisão. Nós podemos ver que momento Paulo ora a Deus dentro da prisão. Nós podemos ver que em dado momento Paulo canta a Deus dentro da prisão. Ei, a quarentena não é momento para você largar tudo de mão, não. Esse isolamento não é momento para você largar tudo de mão, não. Eu quero trazer uma palavra para você entender. Ei, psiu! Olha, esse é o momento para você recuperar suas forças. Esse é o momento de você trazer as palavras de Deus, que a qual Deus tem dado para você, para aqueles que encontram cativo, preso por Satanás. Eu quero trazer algo para você. Paulo fala assim mesmo. Ei, a palavra de Deus não se encontra, final do 2:9. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Contudo, que nós estamos passando, esse período de quarentena, esse período que a qual estamos presos, a palavra de Deus não se encontra algemada, não se encontra presa. A igreja cabe na palma da minha e da sua mão. Sabe o que Paulo está falando? Se fosse no dia de hoje, Paulo falaria assim: olha só, meu irmão, estamos presos, mas o evangelho não vai parar de ser propagado. Estamos presos, mas aquelas pessoas que se encontram até mesmo cativas por Satanás não vão deixar de ouvir. Estamos presos, mas Deus tem muito para falar para aqueles que a qual se encontram fora da nossa casa também. Amém. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Independentemente da situação que você vive, que você não possa até mesmo ir na rua, ou que você não possa ter um contato com os seus irmãos, eu quero dizer que a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, se você quiser e eu quiser, será alcançada aqueles que muitas vezes não podem estar em contato conosco. Amém. Quantas pessoas você aproveitou para ganhar nesse momento de quarentena para Jesus? Há 5 anos atrás, de 5 anos para cá, quantas pessoas você e eu ganhamos para Jesus? 3 anos atrás, até hoje, quantas pessoas? 1 ano atrás, quantas pessoas eu ganhei e você ganhou para Jesus? 47 dias. Quantas pessoas você ganhou e eu ganhei para Jesus? Entenda o negócio. Deus está até mesmo colocando essa situação a seu favor, para que você venha evangelizar, você venha pregar, você venha falar do amor de Cristo, que Cristo Amém. salva, Glória liberta, a Deus. cura, e um dia ainda irá levar para o céu. Aproveita essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de falar do amor dele, falar que ele salva, ele liberta, ele cura, Amém. ainda leva para o céu. Glória Ei, a Deus. usa essa quarentena a seu favor. Usa essa quarentena em favor do reino dos céus. Fale do amor de Cristo, independentemente que você esteja preso, mas fale a todo tempo e a fora de tempo. Não deixe de falar do evangelho do amor de Cristo. Amém. Glória Saiba a você Deus. que no final dessa quarentena você não pode sair da forma que você entrou. Ei, pensa só um negócio. Tem vidas morrendo, vidas ficando loucas. Tem pessoas até mesmo falando com os móveis dentro de casa. Já pensou? Pessoas falar com panela de pressão, pessoas falar com liquidificador, pessoas falar com geladeira. O negócio está estreitando, está ficando feio. E o que você e eu estamos fazendo? Está na hora de nós refletirmos. Paulo fala assim, olha, a palavra de Deus não pode ficar presa.
Eu posso ficar preso, mas a palavra de Deus tem que estar solta e ser propagada. O evangelho não pode se calar. O evangelho não pode parar, porque tem vidas que dependem de você e dependem de mim. Saiba que se hoje eu estou falando aqui, foi porque alguém falou para mim. Saiba, se hoje você fala para alguém, se hoje você está em frente a essa tela, alguém falou para você. Guarde essa palavra no seu coração. Eu vou trazer uma palavra profética no final agora. Olha, eu peço a Deus que essa palavra entre no seu coração de forma ardentemente. Amém. Que venha te incomodar. Enquanto essa palavra estiver soando no seu ouvido, você venha sentir incomodado de fazer a obra que Deus determinou para você, de fazer o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Amém. Porque vidas precisam e necessitam ser salvas através de mim e através de você. Deus não deu isso aos anjos. Deus deu para mim e para você. Pega essa palavra, coloca dentro do seu coração. Glória a Deus. Que o Espírito Santo vai te revelar cada vez mais e mais Jesus. E mais. Para nós encerrarmos, vou botar um louvor. Os irmãos que estiverem do outro lado, acompanhem. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. É a primeira? Deus cuida de mim. Glória a Deus. Aleluias. Meu Deus, no momento que a qual nós vivemos, nada melhor do que esse louvor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim e de vocês também. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando
sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nesse momento agora eu quero estar orando com os irmãos. Os irmãos têm pedido orar por ele. Eu peço também que os irmãos, né, fiquem em espírito de oração nesse momento. Amém. Né? Nossa irmã Sandra Trindade, graça e paz, minha irmã. Amém. Né? E antes quero orar pelo irmão Antônio, né? Irmã Lourdes também. E já aproveitar e orar para nós encerrarmos o culto de hoje, amém? Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, e venhamos te pedir, ó Deus, que tu venha de encontro ao nosso irmão Antônio. Deus, tu sabe o que ele passa. Deus, em nome de Jesus, manifeste seu poder, sua glória na vida dele. Deus, se for até mesmo alguma doença, Deus, que tu jogue por terra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que tu venha, Deus, visitar ele de forma sobrenatural, cuidar dele. Deus, da mesma forma, Pai, que tu venha cuidar da irmã Lourdes também. Deus, venha estar com ela, venha livrar ela de todo mal. Pai, em nome de Jesus, Deus, toma esse casal nas suas mãos. Amém, Senhor. Manifestando o seu poder e a sua glória na vida deles. Pai, também eu te peço, Deus, Pai, pela semana que está iniciando, guarda nossos irmãos, cuida dos nossos irmãos, livra de todo mal. Pai, dai uma noite de sono abençoada. Obrigado. Deus, eu te peço uma semana de vitória para os nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, toma eles nas tuas mãos, Deus. Deus, e que nós venhamos, Pai, sair dessa quarentena, Pai, de forma diferente que a qual nós entramos. Entendermos, Deus, que tu cuida de nós. E entendermos, Pai, que nós nascemos para te adorar e te louvar e fazer aquilo que a qual tu determinou em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que nós viemos, Pai, sair dessa quarentena mais crente, mais fervoroso, tendo mais fé em ti, Deus, e sabendo que tu cuidou de nós na quarentena. Amém. Pai, em nome de Jesus, que eu te peço. Amém e amém e amém. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. E agradecemos pela presença de todos, amém? Amém.